O livro de Apocalipse é uma revelação para levantar a igreja, para animar a igreja e dizer: não desistam, prossigam, porque muito em breve o fim vai chegar. E há uma série de simbolismo nesse livro: números, animais, cidades, títulos, não é? E hoje à noite eu gostaria de focalizar em três símbolos importantes. Os símbolos são importantes, a gente sempre fala, né? Se a gente não seguir os símbolos, os sinais, a gente pode dar com os burros na água. E Deus sabia disso, e Ele então coloca para nós sinais, e aqui os símbolos, eles têm uma mensagem por trás disso. E no livro de Apocalipse, então, nós vamos trabalhar com esses 3 sinais. E no livro de Apocalipse, então, nós vamos ver esses 3 livros. Quando Jesus se apresenta nesse livro, se você ver o capítulo 19, no versículo 12, e eu vou ler para você: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Aqui João está tendo uma visão de Jesus, e está dizendo que sobre a sua cabeça havia uma coroa, e nessa coroa muitos diademas, e nesses diademas muita coisa escrito, definindo quem é esse ser. E só ele mesmo sabia, o próprio Jesus sabia o que estava escrito ali, e para decifrar, nem João lendo não sabia o que significava. Então nós temos aqui pelo menos 3 coroas, que quando Jesus se apresenta nesses símbolos, nós vamos ver 3 coroas, 3 coisas que estavam escritas ali. Uma das primeiras coisas que nós vamos ver, Jesus, nessa primeira coroa, ele vai se autodefinir. E é importante esse símbolo para mim e para você hoje. Leia, por exemplo, o Apocalipse 1:8 comigo. Jesus dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Primeira coroa, então, que nós precisamos entender e ver o que está escrito nela e descobrir que está escrito que só Ele sabe, o próprio Jesus. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Primeiro símbolo, Alfa e Ômega. Ele usa uma expressão muito usada no seu tempo, que era atribuído ao início. Os pensadores, os filósofos queriam decifrar o arquê, da onde veio o universo, onde tudo isso começou. E então os gregos diziam: o arquê, a pedra fundamental, ou o ser, ou a coisa de onde tudo começou, ele chamava como alfa, de onde tudo procedeu. E os trabalhos dos filósofos, pensadores gregos, e eles são conhecidos por isso, era tentar descobrir esse arquê, não é? Esta pedra fundamental, a origem de tudo, do universo, do movimento, do ar, de tudo, onde tudo começou. E os gregos falavam: nós queremos descobrir o alfa, de onde começou tudo isso. Jesus se apresenta aqui dizendo a João: eu sou o começo de tudo, eu sou o alfa, onde tudo começou. E se a gente vai ver em Apocalipse, é assim que nós podemos entender esta primeira coroa, para entender esse símbolo de alfa e ômega, não é? Em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12 a 13, vamos dar mais uma espiadinha ali. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Este alfa e ômega, ele nada mais representa, ele é o símbolo de Jesus. Ele apenas está querendo dizer que foi a partir de Jesus que tudo começou. Deus Pai olha para Jesus e se inspira para criar a humanidade. A humanidade cai, Deus olha para o seu Filho e vem uma inspiração para salvar a humanidade. Ele se apresenta como voluntário, e ele entra na história e nasce a igreja de Jesus. E hoje, olhando para o futuro, onde que vai terminar tudo? Ele também é o ômega. O mesmo trabalho que o grego teve de procurar de onde vinha a origem das coisas, ele também quer saber o fim. E é uma pergunta para nós: o que vai dar tudo isso na história? Sabe o que vai acontecer? Ele é o fim da história. É nele que tudo converge, é para ele que tudo se dirige. Todo
toda a humanidade, toda a história caminha para terminar em Jesus. E aí Paulo, em Colossenses 1,15, ele entendeu o que é este ômega. E em Colossenses 1,15 a 17, olha que Paulo diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. De quem ele está falando? De Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o Alfa. É a partir dele que tudo se faz e se cria, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Paulo entendia que é nele que tudo começou e é com ele que tudo vai terminar. E João, nesta carta, ele apresenta: eu sou o Alfa e o Ômega. Nós temos que olhar para Jesus nessa perspectiva, que Jesus é o começo e ele é o final. Por isso Paulo diz que todo projeto de vida, tudo que eu venha fazer, tudo que eu venha sonhar, a pensar ou imaginar, todo sistema que eu queira criar, político, psicológico, científico, tudo que eu queira, o homem queira inventar, tem que ser a partir da pedra angular, da pedra fundamental, que é o Alfa, Jesus. Porque qualquer coisa, qualquer investimento ou empreendimento humano que seja feito sem a autorização, sem a vontade de Jesus, vai dar em nada. Eu preciso de Jesus para poder continuar vivendo. Jesus é o eixo da história. Por isso que a história foi dividida antes de Jesus e depois de Jesus. Por isso que o Elo tem uma história para contar antes de Jesus e depois de Jesus. Por isso que nós, eu e você, temos uma história antes e depois de Jesus. Por isso ele diz: nem poder, nem potestade, todo o sistema político, todo o sistema ideológico existente, se não se submeter a Jesus, não for de acordo com o sistema divino, não funciona. Por isso a humanidade está em problema. O mundo está separado em aqueles que seguem Jesus e os que não seguem. A sociedade humana, a cultura que não tem Jesus, como a indiana, e a sociedade brasileira e americana que não ouve Jesus e não honra a palavra de Deus, está em big trouble hoje.